Terceira religião é o seguinte: a primeira religião é a que o pessoal diz assim, ó, existe a religião teórica. Segunda religião, existe a religião que é prática. Pode ter verter qualquer, diz que a primeira é essa, mas no fundo é que existem duas. E o que o Messião propõe é o seguinte: seria teórica e prática. Esse que é o problema. Então, uma terceira realmente. Não fica A nesse terceira é teórica e prática. O que é outra religião? Seria uma coisa que a dicotomia que existe, né, é sempre a pessoa, você está vendo aí, é bela e feia, não sei o quê, sempre essas coisas assim, é muito isso, aquilo. Não é conjuntivo, quer dizer, é ele. Conjuntivo? Acho que a palavra é conjuntivo. É ele. Ele, quer dizer, são as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então a pessoa precisa ter ideia assim, coisas. Se eu recebo ensinamento, eu pratico. Você pode abrir uma. Senão tem muita falta de dicotomia. Quer praticar sem nunca conhecer nada. Praticar o quê? Você não sabe nada, você vai praticar. Então quer ensina, depois não pratica. Outra confusão também. Vamos lá. Outros. Olha só, essa aqui eu entendi, mas assim, o mais triste de tudo é achar que tal estado de sofrimento é uma graça dada por Deus e conquistada pela fé. Assim, então, embora com o físico destruído, a pessoa se considera salva espiritualmente. Esse é o problema. Quer dizer, esse é outro problema. A pessoa tem gente que só pensa em salvação espiritual. E tem gente que só pensa na salvação material. Não, é ele. Porque a gente vê a pessoa realmente toda ocupada, às vezes ele se for na cama, né, toda achando que aquilo ali é... Tem gente que fica conformada, tem gente que fica ao contrário, quer dizer, o importante é sempre a gente ver, nós temos que se salvar materialmente e espiritualmente. Tem equilíbrio, né? É claro, porque no final das contas, mas é o mais importante, no final das contas, lá no final é a salvação espiritual. Né? A ponto de você talvez não precisar mais reencarnar. Mas isso é lá no final. Agora você tem que encarnar, por que razão? Você tem que aprender as coisas. Então você tem que fazer esse jogo, você tem que o tempo todo. Né? Porque se você não se salva materialmente, você não está salvando espiritualmente. E se salvar espiritualmente, não está. Você tem que colocar. Considerado tempo, né? Então, você ganhou aquilo, você tem que cumprir uma missão com aquilo, você abandona tudo. Não. Porque senão assim dá a impressão que Deus é maluco. Né? Deus bota o mundo na matéria e de repente você vem aqui para quê? Tem a pergunta, né? Fazer um plano, você vem aqui para quê? Para ficar doente, para ficar pobre, né? Conflituoso, para quê? tem que ter um objetivo. Tem que ter um objetivo. É você superar isso. Né? Você chegar a um ponto que você, estando saudável, próximo, não sei o quê, você está se elevando espiritualmente. Você só consegue chegar lá se você tiver com esse plano aqui. Porque esse é teu aprendizagem. Você não pode desprezar essa coisa. Vamos lá, outro. Vamos lá, que tem muita coisa hoje. Olha isso lá, outro. Aqui como fala, nos anos quando o mundo primeiro se realizar, as religiões não serão mais necessárias. Né? Isso. Faz um comentário aqui que a igreja fez a posição de religião para cumprir sua missão. Ela quis dizer que ela, na verdade, só por fato de porque como ela tem a visão de outra religião, e aqui está dizendo que não será mais necessária a religião, né? No caso aqui, como existe esse comentário aqui, é quando chegar a era do dia, ou isso é uma suposição se a gente conseguir chegar na era do dia de acordo com os ensinamentos. Pessoal, a gente não fica nessa expectativa que a gente vai, porque se você, em outros trechos, você vai ler que ele diz assim, diz, olha, a religião ainda é a coisa, por várias razões, né, para a pessoa se convencer, a pessoa lidar com perda. Né? Lidar com perda é muito difícil, o caminho é a religião. O pessoal pode ir para a psicanálise, fazer essas coisas tudo, mas é muito... falta Deus muito nessa história. É muito difícil você se convencer por filosofia, não sei o quê. Você precisa realmente da religião. Mas, quer dizer, então mostra que é necessário. Mas, é claro que no futuro, quando você tiver entendimento das coisas, você vai lidar com a perda com muito mais tranquilidade. Entendeu o que eu quero?
Então, todas as coisas que a religião ainda é o grande espetáculo, mas ela vai deixar de ser à medida que você crescer espiritualmente. O entendimento vai ficar outro, quer dizer, a religião se anula, não é mais necessário. É como se fosse assim, esse grande, entre aspas, exagerando, esse grande amuleto, que era o responsável por você conhecer Deus, o mundo espiritual. Se a pessoa se conhecer o mundo espiritual como uma ciência espiritualista, não precisa mais religião. Então, no momento que você juntar religião e ciência, nesse patamar, você vai começar a desaparecer tudo. As explicações de milagre, hoje é necessário, para você convencer pessoas, você precisa de milagre. Mas mais que você entender que o milagre, entender bem direitinho por que aconteceu o milagre. Eu já falei isso uma vez assim, de brincadeira aqui, mas é sério. Assim. No momento que você, assim, poxa Deus, você podia. Tem que entender, eu vou exagerar bastante. Não foi Deus que fez, foi você que pediu. Entendeu? Você entrou no caminho. Então, quando você entra no caminho, você recebe as coisas, porque a coisa foi feita dessa maneira. Não foi feita de outra. Entendeu? Então, muitas vezes, o que a gente pensa que é Deus que está concedendo, é Deus que está concedendo porque botou um caminho, mas não é Deus que está concedendo. Você tem que criar, como é que chama aquela coisa? Condições que ele usa nos ensinamentos, que é condições necessárias para chegar lá. Se reuniu condições necessárias para chegar lá, por que Deus vai te impedir? Não, é claro, está tudo certo. Né? Agora, se você não reuniu condições, você ficar pedindo, se Deus começar a te atender nisso, ele está sendo parcial. Por que ele está te atendendo? Porque você está pedindo? Você tem que reunir condições. Então, entendeu? É um mecanismo que a gente tem que começar a dominar isso. No fundo é o seguinte, você conhecer a verdade é aproximamento. Você conhecer esse processo, você caminha, por isso que a vida das coisas se resolve. Né? Se resolve no momento que você entrar por aí, resolve as coisas. Né? Vamos lá, outra. Vai. Assim, lá no único caminho para os crentes em Deus, né? Isso. Aí ele até botou assim, aqueles que atendem a fé, são possuidores de um tesouro sem limite. E a lei de verdadeiramente felizes. Página. Na página 20. São criaturas da ganância mais ardente. Porque esse negócio é o ensinamento que ele fala, né? Tem gente que tem ganância, que é ganancioso tem ganância que é a ganância da avareza, entendeu? E tem ganância daquela pessoa, por exemplo, quer atingir o que a gente sul, quer conseguir o que a gente sul. Pô, o cara é ganancioso, bom, né? Quer construir um paraíso na terra, quanta ganância boa. Essa é a ganância que Deus quer, né? É positivo, né? Agora, essas outras ganâncias, tipo, coisa minúscula, pequenininha. Mas a ganância de busca, no caso. Senhor, esse parágrafo aqui eu não entendi bem. É o terceiro na página 20, que diz assim: alguém me disse que era melhor associar-me àquela organização. Caçoeiro disse-me que a União Soviética ingressasse na Unesco. Eu também. Isso aí eu não é isso. Isso aí é um problema que o melhor. Que eu vou agora Achei interessante isso aqui. Eu queria lembrar agora vai ser difícil lembrar. Isso até serve como exemplo, na hora que ele fala uma coisa, podia ficar obscuro, mas mostra um exemplo realmente aqui. Sim, quando ele fala que vai salvar, mas ele bota o bem e o mal, isso lá atrás, isso aí na frente. Ele põe lá para salvar bem e mal, indistintamente, não sei o que, a pessoa não está entendendo as coisas, mas ele lá na frente, quando ele fala isso, fica claro, porque ele está dizendo o seguinte, ó, como é que pode? Se ele tomar a União Soviética naquela ocasião, né? Isso, agora o modelo, se tomar na Unesco, você não quiser colocar a União Soviética lá dentro, na Unesco, né? Aí você reúne todas as pessoas boazinhas, bem, né? Bota todo mundo bonzinho, aí todo mundo resolve não ter mais armamento, né? Todo mundo afim, todo mundo bem, resolve botar no armamento. Suponhamos que a União Soviética fosse a força do mal. O que ela ia fazer? Já estava. Invadia todo mundo, a maior facilidade. Né? Então, realmente, a gente tem que começar a pensar assim.
o que ele está falando, você tem que botar a União Soviética lá dentro. Então, isso não tem, o perverso tem que estar junto. Para poder melhorar, inclusive. Porque a salvação depende dessa. A gente não pode, às vezes, pensar Vai só no depender desse bem. ajuntamento, do bom e do mal. Que às vezes não é só no bem. Você tem que estar junto, tem que estar. É bacana de começar a pensar nisso, né? Pensar que. Daí, esse, o eremita, o que vai adiantar o eremita lá na montanha fazendo meditação? Isso. Esse é o grande problema que muitos enfocam, é o problema do budista, entendeu? O problema do budista é esse. É fugir. Quer dizer, eu conheço muita gente assim, eu não posso nem ficar falando, eu conheço gente tão próxima de mim assim. É gente que pensa que eles vão se desligando mesmo, vão cortando, entendeu? Assim, tipo assim, não me misturo, isso aqui sai fora, entendeu? Aí daqui a pouco está vivendo. Mas é assim, não escuto, daqui a pouco assim, não escuto mais televisão, não vejo mais não sei o quê, entendeu? Vai se desligando do mundo. E vai ficando só com as suas convicções. Sim, mas aí como é que ele vai interagir com o mundo, trocar? Porque isso aí faz parte, quer dizer, ele tem que convencer, tem que ser convencido, quer dizer. Aí, nós temos um grande perigo. Mas a gente tem que parar e pensar. O perigo é o seguinte, é um perigo, você vê o texto do Meixo Sama, é sempre esse problema, cara. Eu faço ideia, eu não queria estar na pele dele, entendeu? Vamos suponhamos assim, todo mundo acredite que o Meixo Sama é o Messias. Você pensa um camarada ser Messias? Primeiro que ele falou, não quero nem que me mostre isso, que eu me aponte que eu sou. Porque o problema, quando ele fala assim, ó, eu não posso falar isso, que as forças negativas vão entrar. Vai levar muito de gente aí. Eu não posso apontar como é que vai ser o futuro, é uma complicação. Pensar assim, olha, complicação. Ele tem que falar as coisas, ao mesmo tempo não tem que falar muito. Né? Tem que falar e não tem que falar muito. E tem hora que ele solta a franga mesmo. Mas eu tenho que falar isso aqui. Aí vai o palco que fala. Não sei se você está reparando aí, estou falando assim. Você nota no texto, você vê o dilema que ele vai se colocando a cada instante. Né? A cada instante. Eu acho que ele fala, eu acho que ele fala. Entendeu? Já me perdi aqui, mas eu sei que não estava querendo falar. O dilema dele de falar de ser o Messias, inclusive. Não, mas o que você estava falando mesmo, foi o que você falou. Eu perguntei, foi a moça aqui atrás que não, acho que sim. Eu estava querendo mostrar assim, eu estava querendo dizer. Eu falei do eremita, do budismo. Do budismo, né? Não adianta nada. que se expõe, você falou, não vê televisão, não vê o jornal. Porque, assim, agora eu peguei o gancho. O gancho é o seguinte, eu fico pensando como a gente não pode ser um elemento que fique feito negócio do Facebook. A gente vai ter que tomar cuidado, porque eu também não posso fazer. Eu tenho que tomar cuidado, não posso fazer. Eu não posso ser um elemento que nem me parece, falar dessa maneira, que certos partidos querem fazer quando estão no governo. Você puder controlar a mídia, não sei o quê. Então, empobrece a discussão. Empobrece a discussão não é a palavra. Não deixa haver a discussão, não deixa haver a averiguação, não deixa. Só se brinda. Não dá publicidade nada. Entendeu? Então o que é que ele quer fazer no fundo? Quer botar todo mundo aqui nessa forma. Entendeu? Porque uma das coisas que é da democracia é exatamente fazer isso. Então não adianta nem a palavra dizer assim, eu tenho autoridade porque eu tenho a maioria. Isso está errado. Tanto é que a minoria pode constituir uma CPI da Petrobras, sendo minoria. Que tem que ter essa responsabilidade, porque senão é como é que se diz, é autoritarismo. Deveria ter. Deveria ter. Então, democracia para ser boa tem que ser isso. Sim, deveria ter isso. Porque se a democracia não tiver isso, não é democracia. Porque a democracia tem que ter diálogo. Não pode ver o outro como inimigo. É isso que eles veem. Eles veem a pessoa como inimigo. Não é inimigo, é adversário. Adversário de ideias, de visão de mundo. Entendeu? E essas coisas têm que se confrontar, tem que estar assim. Tem que estar toda hora sendo discutido. Não pode ser uma coisa
por baixo do pano, então o dinheiro paga não sei quem, então esse camarada vota comigo. Que confusão, isso é democracia, cara. Você tem que olhar o seguinte, ó, os poucos. Hoje, por que o Meixoma fala? É tudo junto. Por que ele diz que capitalismo é socialismo, isso aqui é tudo democracia? Porque o capitalismo é o melhor ainda para resolver o problema de quê? De produto, produção. O comunismo, ajuda os trabalhadores. Ajudar os trabalhadores, mas tem um outro que é o da distribuição, esqueci agora. Não lembro agora. O Flamengo apagou aqui. Mas esse é da distribuição. Uma coisa é você produzir com o capitalismo. Por exemplo, os pontos altos seriam os seguintes. Da distribuição. Nada de coitadismo. Não tem produzir. Então isso aí já está sacramentado. Coitadismo não existe. Não tem que ter cota de nada, nada disso, não tem que ter revisão histórica de nada. Por quê? Sabe por quê? Porque do ponto de vista espiritual, aquela pessoa, a causa está nela. Então para com essa bobagem, porque o mundo é material, o cara só pensa que está nessa encarnação. O cara está na merda porque ele tem porcaria, por isso que ele está lá, cara. Então ele tem que ser um camarada, você tem que dar oportunidade para ele produzir, ser produtivo, e não ser um pobre coitado, para ficar na posição do coitadismo. Entendeu? Agora, quem é que vai fazer esse discurso? Vai perder voto. Então, que democracia é essa? Democracia é para quê? É para existir isso. Tem que existir isso. O comunismo seria para tratar da classe trabalhadora, isso mesmo. Que é claro, mas é classe trabalhadora no sentido de gente que trabalha. Não é gente que fica fazendo fingir que é trabalhador, ou então passar seu líder, não sei de quê, entendeu? Ele arruma logo para ser a liderança de uma porcaria. Eu fico olhando, cara, isso é fácil, pô. Mas assim, talvez a questão de, não assistencialismo, mas de você pegar o menos favorecido e dar a mínima condição para ele, é porque como existe a distorção de quem está no poder, ou quem tem o domínio da situação, de cada vez mais impedida que aquele dominar a massa. Então, se você limitando ela a ser simplesmente obedecer o seu jugo, por exemplo, da grande massa dominante, ou da pequena massa dominante. Estou dizendo assim, aí se não der pelo menos alguma oportunidade dela se aparelhar para ela poder também começar a enfrentar isso, a desenvolver e a enfrentar isso, fazer a contrapartida, fica difícil. Só tem duas coisas. Assim, você tem que permitir a pessoa ter instrução, educação, acesso a isso. Né? E a outra coisa é você criar para produzir. Porque tem duas coisas que vão ser discutidas, eu vou te dizer que tinha que ser discutida. Uma delas é o salário mínimo. O salário mínimo está arrasando as contas públicas, está arrasando o pessoal privado. Não adianta você ficar pensando assim, o salário mínimo mais um. Por quê? Quem é que está dando esse mais esse negócio? Quem é? No mundo não existe esse mundo mágico. Porque quem tem dado até agora é o. Não vamos chamar de classe média, aquele negócio arrumado para dizer que o Brasil está sem problema. Não. Classe média mesmo, entendeu? É essa que está pagando as contas por causa da coisa dos impostos. É isso, cara. A gente está saindo para. E fora o endividamento que está crescendo do governo, está se endividando cada vez mais. Então, primeira coisa, tem que discutir. Segunda coisa, você quer resolver o problema de dívidas históricas, você quer botar a palavra, você quer falar, você quer usar, quer resolver isso? Tudo bem. Eu posso falar um monte de coisa para agradar todo mundo, né? Quando você trabalha nisso aqui, não, você não merece isso, você merece ganhar muito mais. Né? Aí você fica contente comigo. Quem é que paga essa conta? Eu dizer que as coisas. Não adianta você ficar dizendo isso aqui tem que continuar, aquilo tem que continuar. Sim, mas quem vai pagar a conta? Isso não existe nem na nossa casa, isso. Administrando um governo pensando que vai ser assim, um bem-estar social dessa maneira. Nem na Europa conseguiram fazer isso, na área da falência.
Entendeu? Então a gente tem que começar a acordar para a realidade. Quem é que vai discutir isso? Nenhum dos 3 partidos vão discutir isso. Não vão discutir essas coisas, entendeu? Porque isso perde voto. Então, o que é que nós estamos construindo? Se você quiser fazer depois que ganhar as eleições, chama estelionato. Quem é que vai querer pagar essa conta do estelionato? Não vai ter força. Então, você vê que mundo que nós estamos construindo. O mundo faz de conta. É discurso para ganhar as eleições é uma coisa, para praticar o governo é outra. Nossa, o mundo falso, entendeu? Mas aí, voltando que eu estava querendo falar, isso pela investigação, eu fico assim achando, caramba, como é que ele ia. Eu falei no nosso Facebook, ele tem que tomar cuidado. No momento que você acha que você tem a verdade, você não pode fazer com isso de maneira que você oprima os outros, que você. As palavras mais chatas estão me faltando, seria assim, você tirar o outro da jogada, não pode ser isso. Mas olha, um ônus que nós temos, desgraçado, é um ônus danado. A gente tem um ônus danado, porque a gente tem. Porque, olha só, até bem pouco tempo, uns séculos atrás, quem mandava era a religião. Como é que você obtinha as coisas? Te digo a palavra, você obtinha as coisas com graça. Era graça. Agora, quando a ciência dominou, e quem está dominando aqui no Brasil é uma coisa pior ainda, que é a política. Entendeu? Então, como é que você consegue as coisas? Não é mais se ligando com Deus, não. Se você tiver um amigo que consiga alguma coisa, um carguinho, não sei o quê, nepotismo, qualquer palavra dessas coisas, é o riquismo, é o boquia, é isso. Tráfico de influência. Tráfico de influência, eles estão mandando no mundo, velho. Olha só, cadê a meritocracia? Cadê as coisas? Não existe mais isso. E aí tem um coitadismo aí depois, olha só. Ainda enrolado com isso, ainda tem um coitadinho. Quem vai pagar essa conta? Tem que começar a pensar, quem vai pagar essa conta? Quem já está pagando essa conta? Na Suécia eles aumentaram o salário mínimo, né? Não aumentaram. Não aumentaram, não. Não aumentaram. O povo foi contra. Era 10 mil reais. Mas votaram contra, fez o plebiscito, foram contra, porque elevaria a inflação no momento que jogasse lá em cima. Mas já está Porque levando lá você tem um mercado, você tem uma de faixa estreita, como no Japão, eu também falar, já que vai botar o menor salário que se paga no mercado por um maior, um faxineiro, um presidente de uma empresa é 5, 6, 7 vezes. Por exemplo, se o faxineiro ganha 10 mil, o presidente da empresa ganha 60. Aqui você vai 100, 200, 300 vezes. O salário básico, um executivo de presidente ganha 1 milhão por ano. Aqui você o cara ganhando 12 mil, 10 mil por ano. Lá a faixa é estreita. Você faz salário mínimo, mas você, por mais que você cresça numa empresa, o salário sobe ali 1, 2%. O salário mínimo, ele é um mínimo. Mas vamos lá, vamos voltar. Mas entre os mais salários pagos do mercado. Amigos, manda brasa aí. Na página 40, fala sobre a autoridade máxima. Aí, tem uma pergunta. Nos primórdios brasileiros, teve uma miscigenação racial nos chefes religiosos, eles acabaram sendo conhecidos por pajé, Brasil, etc. Aí, no finalzinho, vem assim: e no caso do messianismo que chegou ao Brasil, você pode dizer a respeito do Senhor do trono, isto é, de Kyosho Samba? Em seguida, seria a resposta de Kyosho Samba. Eu gostaria de falar sobre o cristianismo. Você quer saber se é? Deixa eu pegar, vai a 40. Página 40. Eu acho que eu já tenho a resposta, mas eu prefiro dar uma espiada mesmo. Posso complementar? Pode. Está falando de trono? Aqui na 42, investição Aqui está entre aspas, é uma instituição. é. Aí não posso, o tronco ainda não posso dizer quem é. Onde você está agora? Eu estou na 42. É o mesmo título. Dentro da mesma página, lá em cima ele diz assim, aí só pega, faz um apanhado. Acho que eu já peguei. Na página 42. Mas é o tronco. Acho que eu já peguei a ideia. Deu certo. Tem mais uma pergunta que eu sou. Na página 42 diz o seguinte: quando Deus quer aumentar uma igreja, ocorre muitas vezes ele encenar propositadamente um teatro dessa natureza. De qualquer maneira, é algo muito profundo e difícil de compreender. O mais perigoso é tirar conclusões baseadas no raciocínio humano. Isso também que é preciso ser obediente, o que é muito bom. Porém, existem determinadas situações em que é necessário mentir. Isso porque, às vezes, acontece de sermos francos e obtermos resultados ruins.
Ao passo que mentindo, conseguimos o oposto. Devido a essas situações, o que importa são os resultados. Resultado, esse vistos globalmente. E aí é que reside a diferença entre dar e dos sonhos. Essa mesma questão da... A primeira coisa, ele tem que entender a diferença entre mentira e falsidade. Né? O falso é diferente. Poderia ser mentir. A mentira é uma coisa que tem hora que você, quando eu vi aquele negócio, vamos falar a palavra aqui, né? Eu já falo, o câncer da minha mulher, ia falar com ela, o médico me falou assim, olha, fica calado, não fala com ninguém, procura descobrir alguém que você acha que possa, que a pessoa possa desabar, entendeu? Quando eu olhei na minha volta, eu vi assim, pô, não tem ninguém. Não tem ninguém, eu estou sozinho aqui, cara. Aí me fortaleceu nos ensinamentos, ministrava do rei, não sei o quê, levava, como eu falei para você, levava na oncologia. Estava assim na oncologia, ela não sabia, eu estava indo, porque ela estava esperando o resultado. E eu dizendo, o resultado vai vir, não sei o quê, tal. Eu enrolava, o resultado já tinha vindo, entendeu? Aí o que acontece? No lugar que a gente ia, na lagoa, depois da lagoa, mais orgânico, aí eu sei que tinha uma clínica lá, aí tinha uma árvore, que no fundo daquela árvore fazia a sombra, tinha lá escrito lá, ó, dizendo da oncologia lá. Aí eu disse, pô, não sei o quê, botava quase com a cabeça para baixo, mas não veio o negócio. Fui mentindo o tempo todo, entendeu? Agora, a falsidade é quando você faz a coisa para obter uma coisa negativa, uma coisa, entendeu? Você está usando aquela mentira tudo. Bem, a falsidade. Isso, mas nesse sentido aí. Né? Então, e no caso da igreja, ele fala da expansão que pode vir, né? Isso. Quando o outro vai lá formar uma nova igreja, ele forma quantas você pode acontecer isso. Mas ele diz que a unidade é Deus. Uno. O Uno é Deus. Ele falou, forme quantas quiser. Mas a unidade é Deus. Que ele está dizendo, a unidade sou eu. Você forma o nome. Tanto é que veio outras com o nome. A unidade vai ser sempre isso aqui. Agora, se você vai sem quem, sansei, e não sei mais quem, forme. Mas vivendo uno. Vivendo eu na unidade. O problema é voltar para a árvore, que eu acho que explico isso. A árvore, né? Você vê, você tem que ter a raiz. A raiz para você segurar. Não adianta ter a raiz. Depois você tem um tronco, depois você começa a ter os galhos mais fortes, depois você começa ainda até as folhagens, não sei o que e tal. Então, quando ele está falando e chama para si que ele é a raiz, e coloca no ponto de interrogação quem seria o tronco, mas disse que os galhos começam, tem os ministros, não sei o que, tal, vai para os membros, vai por aí afora. Mas ele coloca essa questão do tronco. Até aí tudo bem, né? Está na página 42 que você falou, é isso? Mas eu só quero chamar a atenção uma coisa. Que aí quando o ministro falou assim. Mas ele não diz que é o tronco. Sim, mas aí você vê, quando acabou as aspas, quando acaba as aspas, entra o que eu estou falando. Olha só. Alguns entendem que o tronco seria culpado porque hoje o santo. Caso seja verdadeiro esse entendimento, ele deveria ser o primeiro a ser salvo. Porque como é que o mestre está falando? Tem que salvar essas coisas, ele é raiz, tem que salvar. Então não dá bota de brincadeira aqui, dizendo aqui, ó, já pensou aqueles papos da Idade Média, que matavam, faziam um monte de coisa? Ele é o cabeça, cara. Quem que devia ser salvo? Esses caras primeiro. Porque senão como é que tu vai dar o exemplo para mostrar para lá? Então a gente primeiro tem que perder um pouco a ilusão. Senão a gente tem que começar a pensar nisso. No momento que você vai entrando no mundo, as coisas vão colocando, vai acontecendo, porque nesse processo, a gente achar que sempre vai ter que hoje soma bom, acho que isso aí também é ficar na inocência. Assim como pensar que sempre os papas vão ser. Aí se você botar por decreto os papas são infalíveis, tudo bem, você pode botar por decreto. Agora, será que é infalível mesmo? Não adianta você ficar botando por decreto as coisas. Mesmo que ele seja como ele é do tronco dele, porque ele é do tronco dele, né? Indiretamente, mas é. Mas o tronco dele era todo chumbado. Nego surdo, nego não sei o quê. Eu já falei para vocês uma vez, sabe? Esse tronco do Meixo era aquele tronco do avô, se mandou, entendeu? Então você vê, se vem pelo pai, quem será esse tronco? Se ele vem pagando as contas através do filho, não sei o quê, tudo bem. Agora, ele algum dia mandou continuar dentro
da linhagem dele, ele mandou fazer isso? Não, não escreve. Somos nós que estamos fazendo isso. Então tem que tomar cuidado, cara. Então, ele tem que abrir os olhos e não ficar, porque uma coisa é você, que foi colocado aí bem claro, eu botei na matemática primeiro, depois levei para a religião. Matemática é diferente. Qual o espírito da matemática? Você vai se nortear pelos livros, pelas coisas, tal. Outra coisa é ter um instituto de matemática. A minha religião é a mesma coisa, os ensinamentos são uma coisa. Você ter uma igreja, não sei o que, é outra. Isso é a matéria, isso é a parte administrativa da questão. Entendeu? Então, por isso que ele tem que ter um jogo de cintura, que ele não pode ficar só preso no fundador, esquecendo a evolução das coisas. Tem que fazer isso também. Muitas vezes você tem que explicar as coisas, mas calcado ali, mas indo com um pouco da inteligência superior, não sei o que, tal, você vai pagar esse preço. Né? Mas a gente tem que tomar cuidado e ficar crente simplesmente na parte material das coisas. Eu fui do Instituto Matemático, não sei, tem problema lá. Eu tinha. E na igreja não vai ter problema? Bom, só se você não quiser olhar. Você vai ver um monte de problema. Então a gente, uma coisa é você acreditar, não, mas aquela pessoa aí começa as coisas, né? Não, mas ele está recebendo. Você pode ter uma raiz muito boa, mas se o tronco estiver mal, vamos salvar o tronco para poder chegar nos galhos. Aí, a humildade, quando alguém citou a humildade é a gente achar. Primeiro, o cara que tem que ser humilde é o cara que está na chefia lá em cima. Se ele achar que ele é o. Botar na expressão, esquece aí, mas estou botando. Se ele achar que ele é o fodão, cara, não pode lançar. E carregar todo mundo errado. Primeiro, humildade é ter. Esse é o grande perigo. Humildade, cara. Humildade, achar que também não está sendo assim aquela bola toda, entendeu? Como que é? Por isso que eu acho menos diretriz. Achar que você também não sabe para onde você vai levar as coisas. Deixe os outros também começar a procurar, ajudar, cooperar, entendeu? Eu também penso assim, tem que deixar livre para que eu pense. Quem vai pensar comigo? Essa muita centralização, o perigo que tem de você perder a primeira lei, lembra do homem que ele estudou, que é a liberdade. Como é que você pode ser homem se você não está nem vivenciando a primeira parte, que é a liberdade? Quando você perde isso, vou falar já no baixo, me botou lá para mim de manhã. Você sabe onde você entra? No politicamente correto. Politicamente correto é o seguinte, foi assim que eu vivenciei o que fizeram comigo. Todo mundo acha que está certo e tem que ser assim. Você está fora, não está fazendo isso. Politicamente correto. Eu sou um politicamente incorreto. Cara, tem que acordar para isso. Isso, em outros termos, chamaria-se ditadura, autoritarismo, isso tudo, cara. Entendeu? Então, como é que essas pessoas com essa cabeça, como é que você vai com essas cabeças? Você está olhando isso de caramba. Esse não é para mim o caminho. Em vez de uma fala, não pode ter religião que seja ameaçadora. Não é religião celestial. Isso é característica da religião. Outra coisa é meio. A gente já falou, ainda há pouco pode falar. Oração, por exemplo, encaminhamento, assistência, são meios. Outra coisa é característica. Característica da nossa é religião celestial. Então, se por acaso a igreja, enquanto todo, não estiver fazendo isso, está errada. Não está seguindo os ensinamentos. Essa é a parte espiritual, você está entendendo? Mas alguém precisa ter coragem de falar isso, porque se não tiver isso, só tiver gente obediente, que foi a palavra que você usou aqui, né? Que foi falado aqui, resignado, se vai for obediente, resignado. Como é que vai progredir as coisas? Não vai precisar ter o cara que é o boi da piranha. Começa a ser o maior valor aqui dentro. Evidente que ele também vai, mas é evidente que ele também vai acontecer de ser caçado. Isso aí. Nesse momento ele vai dar o trabalho, vai fazer, vai estender, mas ele vai ser olhado e bem olhado. Quem é esse cara? Quem é esse cara que está estudando? O problema é assim, tem que ter muita prudência, muito complicado, entendeu?
Muito. Você tem que pedir muito a Deus não se furtar de você realmente às vezes se expor, mas também não é ficar se expondo porque querendo ser diferente, não é nada disso, é ter equilíbrio. Isso é difícil. Ele fala que é difícil. Outra pergunta. Mas não sei se eu respondi a questão. O tronco, ele falou aqui, o tronco ainda não posso dizer. Bom, olha só. Ele não pode dizer. Eu me atrevi a dizer, foi isso que eu escutei aqui embaixo. Certo? Agora eu tenho que parar assim, porque o que acontece? Ele disse que não podia dizer. Eu olhei a situação, eu acho que eu posso dizer. E disse. Se eu estou certo ou errado, não sei. Entendeu? E nesse caso, o que eu chamo também não seria da diretoria e não tronco. Porque quando perguntaram a minha instituição se ele era aqui hoje, porque o problema dele não é, a ligação dele é outra. Né? E quem inventou esse negócio de quiosco? Ele não fez isso nem não seria a diretoria. E aí ele diz aqui. Não, quiosco não, quiosco é o trono. O equivalente é o pago, não é o presidente, não. Porque tem um presidente. Quiosco é o trono. Quer dizer, ele não colocou essas coisas. Ele disse, eu não vim para criar trono, ele tinha isso na mente dele, eu não criei trono. Mas agora você entendeu, olha só, eu não estou preso na Igreja Messiânica Mundial, estou preso na empresa construtora do Novo Mundo. Entendeu? A empresa construtora do Novo Mundo está olhando as religiões todas. Eu acho que a Igreja Messiânica tem um grande papel, um excelente papel, assim, bem diferenciado das outras religiões. Tem. Mas estou falando a palavra errada, não é a Igreja Messiânica Mundial, estou falando Igreja Messiânica Mundial. As messiânicas, porque tem só ali eu já citei duas, uma foi criada em 1970, faz as mesmas coisas, então entendeu? Você ficar, tem várias, essas divisões que você citou ainda há pouco, que o Wilson falou, às vezes é bom criar mais de uma, mais de uma, porque às vezes tem umas que traz uma coisa diferenciada da outra, se dedica mais a uma coisa, né? Você vê, a outra se dedicando à questão mais da doença, que a messiânica mundial não está se dedicando a isso. Então, eu não estou pensando se está certo ou errado, eu estou achando assim, tem que abrir espaço. Já pensou se tem uma agora que faça, trabalha muito mais arte? Exatamente. Uma coisa boa. Arte e religião tem que caminhar. Qual é o problema de ter uma? Já pensou se tivesse uma outra, se dedicando à política? Né? Ou levantando dinheiro, governo, economia, sei lá o quê. Se cada um pegasse um gancho dessa, fizesse isso, olha que maravilha. O tronco dessas dissidências não é o mesmo da. Não tem tronco. Então, nesse caso, acho que a resposta dele está clara. Mas a raiz não afirma que o tronco. Mas a raiz é a mesma. Por isso a raiz é a mesma. O tronco é assim, se for que hoje, como a pessoa aqui explicou, é o mesmo. Sim, a raiz. O Oxi-Sama ele é o mesmo para a gente. É a raiz. Exatamente essa daí. Nada que ele messiânica mundial. Seria outro. Porque existe outra. Por exemplo, o Templo da Luz do Oriente. Quem comanda aquilo ali? Tem nada a ver com o Templo da Luz do Oriente. Era na Carrasco. Pois é, já morreu. E agora o cara me escreveu, o cara que está chefiando a América Latina, ele entrou no nosso Facebook, agora é amigo nosso. E esse cara era conhecido de garoto. Eu falei do pai dele, não sei o quê, que era o Paulinho. Ele falou até comigo. Ele está no comando? Acho que ele estava no comando. Ele falou assim, Paulinho, não sei o quê, como é que eu consigo o livro? Ele está interessado no livro. Aí ele perguntou para mim, você tem telefone da Oi, da TIM, da Claro? Eu falei, não tem, porque vai ver que ele quer conversar comigo. Não, só tenho da Oi, não sei o quê. Aí eu falei, mas você vem aqui. Quer dizer, então, já estou explicando que já pensou outra linha. Dá um tronco. Não, mas o Nakahashi era conhecido era um parente da Nakahashi, quem ficou conhecendo ele lá? Eu acho que é um parente. Eu acho que sim, era o. Agora, uma pergunta em cima disso aí. Se o Nakahashi na época tinha todos os vídeos, supostamente, nós achamos, só achava que tinha, nós tínhamos gráfico com uma visita lá. E ele segurou a onda. O senhor enfatizou na pergunta que ele segurou a onda. Esses livros, o cara não vai adquirir e pô-los em exposição, ou ainda está naquela situação que ele ficou de fazer. Sabe qual é o problema-chave? O problema-chave é assim. Isso eu vejo com mais facilidade no mundo. Eu estava na casa do ministro, vou falar muito, você está na casa do ministro, ela me fez perguntas.
E lá palestrante eu falei, qual é a diferença que existe entre eu e muita gente? Tá querendo saber? A diferença é, sabe o que é? Eu leio a coisa e presto atenção na coisa certa. Tem gente que passa batido. A fonte é a mesma. O problema é quanto, como eles chamam de falar, os detalhes. Você pega os detalhes, fica preso nos detalhes. Né? Mas tem gente que não tem espírito de busca, então passa a coisa batida, vai direto. Então, olha assim, é isso, é tentar fazer ligação entre as coisas, ter lógica. Pega isso aqui, qual é a lógica? Aí você vê o todo, porque uma coisa, tentando responder, disser assim, não adianta tradução de ensinamento, não sei o que e tal, não é mais essa a questão. A questão que o Cristo já tinha colocado. Quem é que vai sistematizar minhas coisas? Essa que é a questão. Não é mais receber os ensinamentos. O problema é como é que você tem que ser uma pessoa. Eu me candidatei a fazer isso, mas eu achava que devia ter outras pessoas melhores. Se pessoas fossem um grupo, gente competente em cada área, podia ser até que acontecesse o seguinte, quer ver? Os 18 ensinamentos, 18 blocos, 18 degraus, podia ser que alguma outra pessoa esquematizasse diferente, entendeu? Não seria válido, podia até ganhar. Ele ganhou, o Tomás é querendo aprender, você está entendendo? Porque eu não me sinto assim, eu sou um cara que vou vasculhar 18 áreas de conhecimento, eu tenho competência, eu tentei, entendeu? Porque eu tinha muita cultura, mas não sei se foi o melhor, mas eu vasculhei isso. Então é preciso ter pessoas que organizem e não fiquem pegando o ensinamento dele inteirão, falando o ensinamento rico, falando para 3, 4, 5 áreas de conhecimento diferentes, e você botando ele lá. E aí você tem que ficar olhando isso aqui ele está falando, daqui a pouco está falando uma coisa, daqui a pouco fala da medicina. O cara pode ficar confuso, entendeu? O que você tem que fazer? Separar, sistematizar isso. Separar, botar as coisas no seu lugar, para dar uma ordem na coisa. Isso é que é um esforço que precisa ser feito, não é eu sozinho. Eu não vi mais ninguém fazer isso. Eu queria mais gente competente, está lá estudando o dia inteiro, né? O cara às vezes está lá, está com os blocos de ensinamento, está com livros de ensinamento, sabe falar japonês. Tem cultura, porque tem que ter a cultura de lá. Falou de dragão, ele vivenciou, ele acordou desde pequenininho, ó, o dragão vai te matar, não sei o quê. Então, pô, entendeu? Tem essa cultura, eu não tenho essa cultura. Entendeu? Às vezes falo umas palavras, fui procurando a palavra, pelo Rotiquiô, não sei o que. Aí quando eu peguei, eu digo, caramba, isso aqui existe, tá lá, não sei aonde, é uma religião shintoísta, fui vendo. Mas sempre botaram na internet, porque se também não botaram na internet, eu nunca vou saber. Eu não tenho cultura. A mesma coisa seria a pessoa chegar aqui a pessoa, o BC fosse messiânico, falar, na igreja de São Bento, aqui em Quintino, sei lá o que é. Mas, pô, o cara está falando. O cara lá do Japão vai entender que a igreja de São Jorge, não sei o quê, não vai entender nada, o dragão, vai dar confusão na cabeça, entendeu? Então, bom, mas a pergunta, acho que melhor, pergunta. Vamos lá. Vai. Isso aqui na praia, eu não ia pegar essa. Vai. O erro, né? Terra para 49, como você está desenvolvendo a SBT. Não é hoje não. Não é hoje não. Hoje não. 49? Não é hoje não. A gente está passando. Vamos fazer o seguinte, na próxima vez, se alguém souber também, eu vou rezar a Matsuri não, Zenguezante. Vou botar Zenguezante para gente. Quem puder ajudar aí, ajuda. Vamos lá. Qual é a outra pergunta? Essa coisa de dizer que continua canon, definiu o parágrafo. Então, esse parágrafo que quer dizer que o canon ainda continua. Isso está na página 24. Ele diz que o canon continua. Não, deixa eu ver onde você está, porque eu... 24? Isso. Qual parágrafo, você sabe? Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. É o segundo parágrafo. Terceiro parágrafo? Tá. Esse Ele revela. Ele menciona. Ele revela que a canoa ainda continua utilizando como veículo para concretizar o plano de Deus. Por essa razão, posso afirmar que hoje sou grande. Sim. Isso aqui é importante. Se a gente pensar nisso aqui direitinho, sabe o que acontece? Tem gente devoto
o devoto pensa da seguinte maneira: eu quero alguma coisa, então você fica pedindo a divindade. Certo? Aí o que é que o mestre estava falando? Eu fui grande, não foi por causa disso. Foi que a divindade me utilizou. Entendeu a diferença? Isso aí. Então a gente fica pensando muito que é assim, não. Se ela souber que você é uma pessoa merecedora, não sei o que, ela vai te utilizar. Mas para isso você precisa estar credenciado. Vamos voltar à mesma coisa. Então as pessoas pensam que é muito por coisa de esforço. Né? Lá, não sei o quê. Aí ministro, aquele negócio que eles gostavam. Ministra 200 de orelha, fica lá ministrando 200 de orelha. A questão não é essa, cara. Não é essa a questão. A questão, o cara, eu me lembro de uma garota ministrava de orelha assim. Sabe quando você senta com o quadril? Senta com o quadril. Estava lá, ministrando de orelha. Eu me lembro disso. A garota era um porrete. Sentava ali na frente dela, pof, ajudava tudo. O outro todo bonitinho, de terno, não sei o quê. Vale. Por que não ganha do outro? Essa aqui está com o canal aberto, está te contrair, não está sujo. Essa aqui, todo sujo, ele pensa que o negócio dele ele vai ver que ele está até assim. Ele é passar, a luz nem passa, está tão denso o cara, entendeu? Ele vai fazer tudo certinho, não sei o quê. Não, Tais. Às vezes o Tais arrebenta, com o sojo, entendeu? Eu vejo, hoje mesmo eu estava com. Já está falando, mas não preste atenção, né? O cara mais sério, o cara sério. Ele me conhece, né? Porque ele foi o Marcelo Sério lá. Está querendo saber por que está tão sério. Ele ajudou pessoas de lá, né? Entrou um bando de gente lá para o culto, né? E, nossa, sério, ele falou comigo assim. Okay? É um culto de não sei se quantos dias, sei lá, eu não decorei o dia. Falecimento, né? Não é? Parabéns. Porque aquela tensão toda que tem um culto que está caminhando pessoas com culto de 40, não sei quantos dias assim. Não, cara, isso não está alegria, não. Parece que eu trabalhei com aquilo. É uma coisa tão séria, tão não sei o quê. Alivia um pouco aí menos. É bom a gente procurar o meio termo disso, digamos, nem tão largado, nem isso. tão. Isolamento. Não sois nem idade, esse que é o segredo. Mas há uma frase que eu gosto, pintar o silêncio. Eu amo essa frase. É dificílimo a gente pintar o silêncio. Lembra aquele negócio nem tão quente, nem tão frio? É, o negócio do chá. O cara ele ficava lá, quando o cara vacilou, ele disse, agora tá bom, pode ir. Né? Quanto que não vacila? Vai lá. O plano de conquista mundial, na verdade, 38. O plano de conquista mundial foi elaborado Dragão Vermelho. Cerca de 3 mil anos. O que é isso que você quer saber? E seu chefe era um dragão possuidor de grande poder espiritual. Ele incorporou uma divindade. Isso. E a utilizou a fim de atingir seu objetivo. Mas, quando estava prestes a atingi-lo, ele falhou e recebeu severa punição de Deus Supremo. Arrependeu-se e voltou ao seu estado natural. Essa divindade, o senhor tem informação dessa situação? Há 3 mil anos. Tá lá, né? 3 mil anos. Bom, aí você tem que pensar o seguinte. Recentemente, por exemplo, 1900, acho que antes de 31, né? Essa divindade já tinha brigado com o lago Rio. Lago Dourado. Lago Dourado. Já tinha saído do estábulo, mas no mundo espiritual. Né? Quando estava encarnado na Terra, essa questão, aí você vê que o grande conflito dele foi com o Nitocô do Tatino do Cotô. Ali que era o Deus da justiça e justo, ali que foi o pega para capar e que aprisionou e jogou pro. Foi isso? Aquela briga acabou conseguindo que tinha um Deus chamado Ameno, não sei o que, era coisa de japonês é difícil. Entendeu? Então ali que se deu essa questão. Foi esse Deus aí que teve Então, conseguiu. Esse Ameno Vaca Raicô que é o mal. Não.
Quando estava essa confusão, o grande conflitante ali, nós estamos entrando num terreno que a gente tinha que mudar, sabe o que é? A ótica de Jesus Cristo. Porque fosse o Sanaú do pecador, ele que era o brigão, que foi bater e incorporar Jesus de Nazaré. O problema é o seguinte, é que o pessoal entende Jesus errado. Agora, como é que a gente vai justificar esse negócio? Quando você entra, porque quando escreveram, não escreveram Jesus de história. Essa pessoal que escreveu os evangelhos, escreveram 70, 80 anos depois. E escreveram de uma forma de convencimento, tiraram completamente o Jesus da história. Isso. Jesus era zelotista. Sabe o que quer dizer zelotista? É aquele que zela. Isso. Zela pela cultura judaica. Ele era o zelotista. Então, uma das coisas que tinha em questão, o que era? Pô, a terra era dos judeus, o templo que estava lá, o romano tomava. Então, isso era uma questão. Então, quando tentaram pegar ele, aquilo ali disseram errado, porque aquela palavra não é dar, é devolver. Quando disseram assim, quando disseram, pegaram a moedinha de Júlio César, né? Aí disse assim, porque queriam pegar ele. Se dissesse que ele não queria pagar o tributo, aquele tributo ali representava muita coisa, não era simplesmente dinheiro, não. Representava sentimento, né? Então, quando perguntaram a ele, sim, devolva o que é de César, é de César, verdade, devolva, aquilo é dele, está lá com as filhas. Agora, dá o de Deus que é de Deus. O que é? A terra. Porque a terra foi prometida para os judeus. Ele era judeu. Exatamente. Você não podemos esquecer que o Cristo era judeu. Eles apagaram. Isso está lá em Josefó, Apagaram os judeus, apagaram o judaísmo de Cristo, cara. Na hora de escrever tudo, escreveram ele para quê? O gentil, para a massa, para ele poder ser um camarada o quê? Olhado como o Salvador, para todo mundo. Isso. Né? Botaram a briga lá com os fariseus, não sei o quê, entendeu? Então, aí voltei um negócio. Que era Jesus? Jesus era um cara assim, expulsou os caras, vendeu do tempo. Vou falar na palavra assim, ele era um revolucionário, cara. Um zelotista, pô. Então apagaram essa figura, mas ele era o quê? Comparado com o Sanaú. O Sanaú foi esse, era o brigão, foi na Coreia do Norte, era o governante lá, que foi lá para expulsar o irmão dele, primogênito, não sei o quê, que era do Japão. Quer dizer, ele é o brigão. Então, quando o Cristo incorpora o pessoal, ele estava se redimindo, estava redimindo o pecado de todo mundo, redimindo dele. A divindade de Jesus fez essa Então, foi isso, a remissão desse pecado todo. Então, quando diz assim, Cristo veio pedir para mim salvar ele. Ele estava com o pescoço torto. Cara, aí o cara vai entender como? Se não entender essa história de toda essa coisa. Interessante, E não tem que entender se a pessoa está com problemas, que ele pode ser uma divindade de força. Isso não tem nenhuma coisa com outra. Entendeu? O cara está precisando ser salvo numa situação perante a nós que talvez esteja bem melhor do que a gente, mas ainda precisa ser salvo. Imagina a gente. É que a gente ainda não entendeu esse negócio dos 3%. Quando entender direitinho, eu fiz uma conta que, agora para me lembrar, eu vou falando assim por alto, para vocês terem uma ideia. Olha só. Você repara, fechando tudo, hein? Fechando esse bloco todo e prestando atenção nos detalhes, olha só. Quando ele diz que no Shintoísmo tem 800 bilhões de deuses, fixa isso. Porque senão dá a impressão que foi falado, tá certo? 800 milhões de deuses. Aí eu fiquei prestando atenção. O paraíso na Terra vai ser constituído por quê? Com os deuses. Certo? Aí eu fiquei tentando calcular. Eu tenho certeza que no século XVIII, isso é uma certeza que eu tenho. No século XVII, eu tenho certeza que no século XVII tinha cerca de 2 bilhões. Eu vou falar 500 milhões de pessoas. Século XVII. 500 milhões de pessoas.
Aí, por que eu botei o século XVII e sei que tem isso aí? Porque eu fiquei preso na ideia que ele disse, no mundo espiritual, quando uma pessoa foi lá para o mundo espiritual e falou assim, aqui tinha 600, passou a ter 100, certo? Então eu fiquei, tá certo, você vê, tinha 5 mil, vamos botar assim, 500 milhões, em 1950 tinha 2 bilhões e 500. Porque ele falou que era cerca dele. Se você olhar assim, aqueles 600 para ter 100, foi 6 vezes de gente saindo do mundo espiritual para ir para o mundo material. Por isso que cresceu dos 400 bilhões para 2 bilhões e 500, que é 6 vezes. Saiu daqui para cá. Né? Aí eu fiquei acompanhando o raciocínio. E agora? Próximo passo. Ele fala que 2014, antes foi aí eu coloquei como se fosse assim, eu vi que era em 2014, 9 bilhões. Número de pessoas? 2013, número aí, 7 bilhões. 7 bilhões, né? 7 bilhões. Então você repara o seguinte, de 7 bilhões em 2014, né? E se você for reparando, é que eu tenho que botar tudo em dados, entendeu? Se for reparando, você vai vendo assim, eu tenho que botar os detalhes, acho que eu vou dar uma palestra sobre isso, vou botar todos os dados, porque você vai saber que aqueles dados que vai dando é assim, é número 1, está começando, o número 2, aí quando eu vou fazendo as contas, foi me surpreendendo, eu comecei a ver, tomei outro parâmetro, a pessoa falou de escrever o ensinamento para 2 séculos, aí cheguei a 2050. Não, 2050, 2150, certo? Aí eu vi que em 2050, eu comecei a pegar dados, comecei, isso aqui é 100 anos. Né? De 1950, quando ele falou, seria 200 anos, peguei 2050, 100 anos. 100 anos, o cálculo que o pessoal está fazendo é de 9 bilhões. Eu fui fazendo essas contas todas, cheguei à conclusão de quantos existem realmente entre o mundo material e o mundo espiritual. Tomei por base desde aquele início, cheguei a essa conclusão. Cheguei à conclusão por que ele toma 10%, por que ele toma 3%. E hoje, se não me engano, eu acho que está na faixa de 270 milhões para ser o 3%. Não, mas ele inicia falando de 10, né? Ele fala que inicia com os 10. Mas o 10 é uma conta que é feita. Dos 2 bilhões dele? Mas o 10 é uma conta que é feita. Eu tenho que mostrar tanta coisa. Eu tenho esses vezes, eu botei 6 vezes, não sei o quê, depois é 2,8, 1,3. Aí você vai vendo o crescimento. Você tem que fazer uma junção do mundo espiritual e do mundo material. Porque são esses dois. Um tira daqui, eu precisava saber qual era a junção dos dois. Total. Porque depois que eu tomei o total, aí comecei a ver o que representa dizer 3%, o que representa 10%. O total é 9? Hein? O total é 9. Sempre por aí. Você vai ter que saber as dele. 3, 7, 9, 5. Fiz a conta porque a gente vai desvirtuar um pouco aí, mas olha só. Meu livro é tudo marcado, pra você ter ideia. Certo? Então você vê, o cálculo que eu fiz é o seguinte. Para tudo isso aqui no planeta Terra, mundo material, mundo espiritual, é 30 bilhões. 30 bilhões. Então, e eu, olha, você vê que conclusão, cara. Vocês não precisam falar que vem encarnado ou desencarnado. Porque o que ele fala na palavra? Isso assim, a gente vai ter que salvar os encarnados e encarnados. Você viu que está aí. Ainda diz que os encarnados, você tem que prestar atenção neles. Então são os antepassados. Né? Olha, eu prestei atenção. Por isso eu entendi que vai ter um cataclismo. Porque olha só, você sai de uma faixa,
Está tudo aqui explicado, mas vamos guardar um dia para eu dar uma palestra sobre isso inteiro logo, para falar melhor. Né? Fica mais no final do ano só dar essa palestra aí. É isso aqui, Tá para você ter ideia, olha só, nós vamos ter que sair de 9 milhões em 2050, 9 milhões, nós estamos com 7, vamos sair de 2050, 9 bilhões, nós vamos ter que sair, eu já fiz até o cálculo, isso vai dar em 2150, e vai passar por tal os 3%, vai ser 900 milhões. 900 milhões, você vê, você sair de uma faixa de encarnados, 9 bilhões para 900 milhões, isso dá os 10%. No entanto, os 3% representam esses 900 milhões em relação aos 30 bilhões. Então, a quanto que está falando 3% em relação ao total? O total é que vai dar os 3%, encarnados e encarnados. Entendeu? O senhor fala céu e terra? 2.700. Dá 900 milhões, são 30 bilhões. 370 bilhões. Você pega só 30 bilhões, você pegar 3%, dá 900 milhões. Isso. Entendeu? Então, isso tudo aqui eu olhei, caramba, eu fiquei olhando o Cataclisma, vai ter a extinção mesmo, 9 bilhões. Para 100 anos depois, tem que passar para encarnar 900 milhões. Olha quanta gente vai ter assim, encarnar. E aí eu comecei a ver que era uma volta ao mundo do século XVII, que ele começou. Que quando eu comecei aqui, o mesmo 600 que começou a existir lá, vai voltar com 667. Tá, mas esses 900 milhões aí encarnados, são desencarnados também? Volta 900 milhões? O problema é que aí vai ter um rolo, porque vai começar aquele processo de extinção. Aí, vamos fazer aqui, vamos fazer outras perguntas. Você começou Na página 29 tem negócio. O que ele quer dizer? Toda crença tem uma parte infernal e ele fala das já existentes, ou quer dizer também que a nossa também tem a parte infernal. Isso que eu quero dizer. Ele fala que todas têm a parte infernal. Eu pergunto, nos incluídos nessa parte? O negócio é o seguinte, a nossa não é para ser isso. Acho que a gente tem que fazer a distinção sempre assim. Uma coisa é você ter o norte, a direção. Né? Uma das coisas que você tem que ter é a direção de Deus. Mas a gente pode se perder. A gente pode se perder. Quando se perde, você pode daqui a pouco estar vivenciando. E a pessoa, se a gente começasse daqui a pouco a não levar em conta mais o belo, por exemplo, vai acontecer. Né? A gente vai largando. Nós não estamos na direção certa. Quer dizer, o bom para a gente é que a gente tem um parâmetro no como tem que ser a religião. No caso, nós estamos discutindo religião, mas no caso, como tem que ser a religião. Como a gente vai discutir também como tem que ser o governo, tem que ser tudo. Mas a gente está com parâmetros na mão que a gente tem. Vou botar a palavra-chave. Você vê, ele fala assim, olha, se você ficar atento, ele diz assim, olha, nós temos que fazer a reforma do indivíduo, nós temos que fazer a reforma social. Lembra disso? Mas no fundo o que ele fala é o seguinte: isso são felicidade individual, felicidade social, não é a felicidade eterna. A felicidade eterna para você conquistar, você tem que fazer a cultura revolucionária mundial. Cultura revolucionária Mundial. Revolucionária porque sem mudar toda a cultura existente, o que não tem que ser outra? O que a gente viu hoje viu no ensinamento hoje, estava lá, ouviu. Está falando, a primeira coisa básica, você não pode entender a doença, você tem que entender a doença como purificação. A pessoa não tem essa visão. Então, o médico fala para o cara, foi falado lá no ensinamento, ainda bem que o senhor veio. Não, cara. Você tem que dar tempo, ao mesmo tempo que ele fala, tem que tomar cuidado com tem que prestar atenção na purificação natural. Então, para isso precisa o quê? Dar tempo. Revolucionária mundial. Porque assim, o Luiz lá falou, eu vou citar a pessoa, ele falou o seguinte: o cara lá vai urinar. Certo? Já o senhor vai urinar.
toda hora está urinando. Ele está incomodado porque ele está toda hora urinando. Aí ele pediu o quê? Um remédio para parar de urinar. Pô, isso tem coerência? Não falou, daqui a pouco o cara vai ficar com pressão alta. Você está entendendo? Mas é a ótica. É a ótica que todo mundo enrolado, esse médico, o cara. Olha que rolo nós estamos metidos. Então a cultura revolucionária mundial vai ter que mudar essas coisas todas. Então não adianta ficar fazendo reforminha. Quer dizer, adianta a curto prazo, né? Assim, fazer uma reforma individual, uma reforma da sociedade. Que tipo de reforma é essa? Eu fico também intrigado porque toda hora menciona todas as religiões vão acabar. Todas as religiões vão acabar. E ele enfatiza o belo e a religião, caminhando junto. Política. Ele fala dessa beleza interior de cada um. Não é isso? E nesse momento, cada um vai virar um pouco de bicho-samba do que ele estava no final dele de 54. Ou seja, não ministrar mais Jorei. Você irradia a luz, é isso. Esse vai ser a função, não é o Jorei. Eu acho que o primeiro. É uma vida, como é a alimentação. Mas nesse momento que o espírito tornou belo, ele está irradiando. Jorei, sabe o que? Eu acho que eu já falei da boca. Eu faço ideia, se Cristo está nesse pedaço que ele pedia, Jorei, você imagina a transição nossa. Né? Então, nossa condição é realmente assim, a gente tem muita marca e não sabe. Nós temos muita marca. Tanto é que nós temos muita marca que a gente não consegue viver os 120 anos. Ah, o tamanho de marca. Porque 120 não é o mínimo. 120 é o mínimo, a gente não consegue viver, e você imagina o tamanho de marca que a gente tem. Eu mesmo, se eu ficar me lembrando só de sinusite, eu me lembro que eu tomei 50 caixas de Bezetacil. Só com sinusite. Se pensar nas outras coisas, se eu for dentista, o danado do dentista sempre tem que me dar anestesia. Pô, é difícil. Eu vou comer alguma coisa, já fico achando que aquele é claro. Sempre você olhar naquela, eu chamo até de bula, aquela porcaria, a mesma coisa. Você olha aquela coisa lá, você diz, pô, cara, eu estou comendo essa porcaria toda. Sempre tem um escondidinho ali, viu? Se você prestar atenção, tem um escondidinho danado que está ali. Então você está se poluindo o tempo todo. Né? Fora os pensamentos, os pecados, não está nada, ele está ferrado. Então a gente precisa, o Jorei é uma forma da gente ter e dar uma. Eu falo por isso, ele já deu o Jorei, mas a religião está baseada em cima do Jorei, realmente é para queimar. Nós estamos nessa condição de Jorei queimando nossas marcas. Vou falar uma palavra-chave para você. Hoje, vou falar hoje, vamos cuidar de fazer o cruzamento. Então, cruza a religião com política, com arte, com belo, porque a religião da é o que. Hoje na sociedade, quem é que vai falar? Vai ser o filósofo? Vai falar sobre Deus? Quem é que vai falar sobre Deus? Ele carrega alguém para falar sobre Deus, não seja a religião. Pode ser. Hoje, como está o espetáculo, é isso. Então você tem que pregar a religião, ficar cruzando com tudo, para você vir a fazer essa tal famosa civilização religiosa. A civilização religiosa não é aquela, é cruzamento, né? Você pegar toda a cultura científica e você misturar com a religião. Essa era da noite não foi à toa, foi para ajudar muito. Você desenvolveu essa cultura toda material, civilização material, agora você tem que fazer o cruzamento. Tem que botar espírito lá. No fundo, o que é que a gente pode fazer? A religião, ele pode fazer com tudo. Não tem outro mecanismo para fazer. Ele fala que não tem outro mecanismo. Não tem. O filósofo, pegar a ciência é materialista. O filósofo é isso, o outro é aquilo. A filosofia é muito ligada lá com ligado com o mundo ocidental. Né? Você não vê quase filósofo japonês, beleza. E ao contrário, a moral é muito mais oriental. Até se mata. Por causa de moral, né? Se mata, araquiri, se suicida, o cara lá perdeu as crianças lá, não foi, se matou. Quer dizer, quem é que faz isso aqui no mundo ocidental? Não faz. Então, essas coisas pertencem a esses lugares. Mas cadê a religiosidade e a força, né, para mostrar o mundo espiritual, para não sei o quê? E tem que cruzar, tem que fazer o cruzamento o tempo todo, entendeu? Então pega a religião, política, cruza com a religião. Porque precisa botar espírito essa porcariada toda, tudo vazião, tudo circunferência vazia, sem ser. Por isso que ele está querendo, cadê lá o. Entendeu? Quem que prestou atenção aí não? Mas acho que eu já escondi não. Ah, não, está aqui. Você repara só, não é de brincadeira não. Se você reparar aqui, ó, o que é que você repara aqui?
Está vendo esse círculo? Se você reparar nesse ponto aqui, sabe que esse ponto aqui, o que é? Alguém já prestou atenção nisso aqui? Esse ponto já. Ponto-chave. É o swing. Sabe o que a gente fez aqui de propósito? Ponto-chave. Eu peguei o retratinho de mexão, foi diminuindo. Ela não vê o ponto, é mexão. Entendeu? A foto dele. A foto dele é bem pequenininha. Entendeu? Ela ponto é ele, cara. Então tá, nosso centro está querendo ser isso, o centro está querendo ser isso, botar espírito nas coisas todas. Então a gente precisa desenvolver a cultura, distribuir isso, é igual voltar ao Facebook, é pegar essas almas de ouro que querem essa cultura. Quem não quer cultura, essa revolucionária mundial, vai vivendo seu mundinho mesmo, vai tomando remédio, vai fazendo segundo, vai vendo só. Sabe como é que o cara é? Sabe como é que o cara vai ser entendido? Classe média? Vamos exagerar aqui. Aquele cara que vai no museu. Não é isso que vai ser entendido, não é um chique. O cara que faz. Não, cara, o pessoal me falou assim, pô, eu não quero. Eu já brinquei dessa maneira assim, mas exagerando, entendeu? Olha, eu não vou ao museu, sabe? Porque eu não quero ver coisa do passado. Estou preocupado com o futuro. Eu quero ver o presente, quero ver o futuro, eu quero ver isso. Então eu vou para fora para quê? Eu quero ir para fora para olhar o que está se fazendo bacana no mundo, vai ser. Não o que foi, o que eu vou aprender, o que eu vou. Estou brincando aqui, vamos falar. O que eu vou aprender com os maias? Fazer pirâmide? Pô, vamos parar de brincadeira, entendeu? Porque... Agora, se vai me dar status de culto, eu vou ficar. Pegar aquela xícara de café, não, que eu tive na França, estudar no Museu do Louvre, não sei o quê, porra, o cara, e daí? Se envolve mais um pouco, e daí? Você vai construir o que no futuro desse Museu do Louvre? Estou exagerando bastante para entender, que a gente tem que começar a parar e pensar o que a gente tem que fazer. A cultura é revolucionária, não é ficar preso. Você pode aprender com o passado alguma coisa, mas não é isso que vai ficar deslumbrando e vai trazer o deslumbre, né? Você vê, quando, pegando o maestro aí, para só. O pessoal não entende ali, quando o mestre chama fala. Pô, Handel fez o Messias, por aí. A Handel é cristão. Então, onde que fez a modificação? Foi na letra. Isso, mudou a letra. Foi na letra. Quem fez essa modificação na letra? Ele mudou a letra. Sabe quem foi? Jesus Cristo. A gente chama disso. Composto aí. Entendeu? Porque eu não podia fazer isso para mim mesmo, foi o que ele falou. Eu não posso cantar sem cantar. Né? Quem fez isso, ele gostou da letra de Jesus. Mas, filho, eu quero ver isso aí. Está tudo isso aí. A gente não tem acesso a essas coisas. Ah, então o senhor acha que isso está lá, essa letra? Pelo menos no mundo espiritual já está lá. Porque, por enquanto, você tem a melodia, o palco, é ópera, né? A ópera. Não, é um canto. É um canto. Mas é enorme. É coro. É enorme. Né? Então tem que tirar esse catolicismo e enfiar a letra aqui. Porque, olha só, se está no catolicismo, está fazendo o Messias, aí é cristão. Vai enfiar Jesus Cristo ali. Jesus Cristo tem que ter humildade e dizer assim, tira isso aqui que eu não sou o Messias. Vou fazer a letra. Essa música está ótima. A pessoa para me concordar, a música está ótima. Agora vai lá e bota a letra correta. Está entendendo? Porque a letra correta é o Messias da mexão. O pessoal não queria fazer isso, porque não era ele, então Cristo se apresentou e fez. Olha, agora, você pensa, vamos voltar de novo. A gente está conversando entre a gente. Para, se você quiser conversar, está todo mundo cristão. Você falar o Jesus histórico, falar não sei o que do Messias, começar a multiplicar, já aconteceu isso, o cara foi uma revisão e começou a contar dizendo que, isso que o Messias falou, que a gente era, eu esqueci até a palavra que disse que não chamar a gente disso, chama de cara, chamou mesmo. Botou lá e foi mostrando, o Messias não fala isso. Eu já tinha acompanhado isso uma vez, um cara lá do. Um cara que eu conheço, teólogo cristão, ele pegou mesmo, descascou nele. Vai descascar. Isso tudo que está escrito aí, nossa senhora. Mas tem que ter tempo para afinar.
Cada vez você tá chato, isso aí, pô. É um problema sério. Eu acho que. Bom, vamos continuar. Vamos lá, senhor. Ministro, quando ele fala aqui do Sônia, que o que ele fala que o sono é algo que brota naturalmente. Isso aí é. A gente tomar cuidado, não virar mandamento, né? Quando vira mandamento é um problema sério. A gente tem que. O que é o sono? Você tem um pensamento. O pensamento é constituído de uma trilogia: razão, sentimento e vontade. Quando o teu pensamento está enfatizando mais a vontade, nesse exato momento você tem o sono. Porque quando o pensamento se focaliza mais na razão, você tem o Kyodoshina. Quando o pensamento fixa mais no sentimento, você tem um Kokoro. Entendeu? Então depende se está falando, depende do teu momento. Né? Porque, por exemplo, com certeza, ele fala assim que se você reparar que assim, tem que purificar a mente, o espírito, e você tem que. Ele usa a palavra, acho que é polir a alma. Né? Mas acontece o seguinte, que no fundo mesmo, quando está falando nessa hora, ele está falando do sentimento, porque o sentimento está incluso no pensamento, e o pensamento está incluso na mente. A mente produz isso. Então, quando ele fala que você tem que purificar isso, mas ele coloca, porque ele não pode falar da razão. O que vai purificar a razão, purificar a vontade? Vai purificar o sentimento. Então é essa hora que você tem que prestar atenção no sentimento. Em compensação, quando você está imprimindo a sua vontade, você está com sono. Entendeu? Agora, você pode premeditar isso, seria assim, fazer muita ênfase, que você tem que ficar vivenciando, mas isso nessa altura, quando você enfatiza muito sono, dessa maneira, você está começando a perder a espontaneidade. Entendeu? Vai começando a virar mandamento. Aí que está o problema. A nossa religião não é para ter Por isso que mandamento. quando eles falam que assim, que o sentimento, Tá entendendo? você está sentindo alguma coisa, sente alguma coisa, aí você faz um sono, para aquilo que você está sentindo, é o sentimento então que está sendo. A melhor situação é o seguinte: você conhecer tudo, e na hora que você tiver uma situação, você sair com o ensinamento naquela situação. Eu acho que esse é que é o ideal. O restante, você querer cuidar com a questão assim, no massa é você dizer, as pessoas têm que fazer isso. E as orientações passavam a ser todas elas, não interessa, sabe qual era o problema que você tinha? Você chegou lá, é como se fosse assim, a receita é essa. Entendeu? Mas era para tudo. É como se assim, vamos botar tudo naquele saco e botar todo mundo assim. Isso, como é que eu vou te explicar? Isso, se eu fosse exagerar um pouco, eu diria o seguinte: isso não é para ser da nossa religião. Não estou querendo dizer que outras não possam fazer. Tem igrejas aí que têm um sucesso danado para conseguir dinheiro. Né? Mas a gente precisa imitar o que muitas vezes a gente tentou fazer isso, começar a imitar o que outra religião está fazendo. Eu entendo o seguinte: nossa religião é diferente. Tá certo? Nossa religião é com umas pessoas que estão no outro nível. Então você não precisa ficar disputando, querendo ganhar da outra. Não, pô. Fica na sua, pô. Então a nossa religião é mais complicada mesmo, é mais complicada. É isso que eu estou falando. A pessoa, o que você tem que fazer? Você tem que conhecer os ensinamentos. Né? Você pode ter até ajuda de uma pessoa maior, isso não tem importância nenhuma. Certo? Mas se ajudar a outra pessoa, ajudar a entender melhor aquela coisa, tal, e você. Mas não precisa ficar, fala a palavra, não precisa ficar com mandamentos. Não precisa ficar, mandamentos é próprio
de outras religiões. Não é? Porque a pessoa, você quer cuidar aquele cara que não entende nada direito, não sei o quê, dá umas ordens, exorciza ele. Mas é próprio disso, é próprio, exorciza de você. Você não pode ficar explicando. Você sabe quem tinha esse pensamento de exorcização? Era o ministro Marcos Rocha. Ele tinha esse pensamento de exorcizar o cara. Ele tinha isso com ele. Fazer o quê? Entendeu? Deixa eu misturar tudo. É assim, senhor, para me fechar aqui, vamos dizer assim, olha só. Embora essa ligação seja maior do que o amor e paixão, os deuses de antigamente atormentavam os seus fiéis. Porém, seu rigor apaziguava o povo. Mas eles não tinham poder de fazer as pessoas não terem vontade de praticar o santo. Ele diz lá depois, no tocante a Deus Supremo, ao lado do mal, era algo desconhecido. E as divindades daqui para frente não descerão a terra ocultas para salvar o humano. Então, não tem isso. Elas vão vir mesmo. Porque esse eu estava falando dos 800 milhões. Tem que prestar atenção nisso. E quando houver o paraíso na Terra, a ideia está das pessoas já para Deus, né? Já não vem ao culto. Confirma que esses caras são esses que vêm, né? E esses que vêm, a gente fica pensando assim, pode acontecer de você, isso aqui é um problema, pode, tá? Hoje o culto pode ter alguma pessoa, tá? Pelo seu meio, pelo seu quê, que você não percebeu, mas aquele é um Deus, uma divindade da vida. E não vem para se exibir nem para se mostrar, não. É um problema sério, né? Mas ele não vem ao culto. Não, tem gente que vem ao culto. Ainda está vendo o culto. Está vendo o culto. Apesar do fechamento só 2021, ainda consegue estar bem ao culto. Vem ao culto. Você vê que ele era um Deus. Não é uma divindade, porque a gente fica pensando Deus logo uma divindade, é próximo. Não, Deus no nível do paraíso lá, os primeiros, o cara está aqui. Está ajudando muita gente, o cara não está, as pessoas não estão se tocando. É como disseram, por exemplo, que diz que não acredita, que eu já fiz esse teste, superficialmente já perguntei que fiz o teste, a deusa do banheiro existe. Agora, tem muito palhaço que não acredita. Até já conversando, não acredita. O problema é que esses deuses a gente vai ter que ver. Eu vou tomar uma coisa de diferença. Eu vejo uma garota lá em Teresópolis, que ela faz o mesmo percurso. Né? Assim que vai num lugar meio. Quem conhece assim, um lugar que não tem muita gente passando, um lugar meio de natureza, uma coisa desse tipo. Ela faz esse caminho. Então, quando tem alguém com alguma suspeita qualquer de coisa negativa, ela vai e acusa, ela não vai na mão, não sei o quê. Ela que eu chamo, ela é o guardião daquele lugar. Eu não sei porque ela já orientou gente, já botou uma pessoa lá para correr com ela, o cara meio retardado, o cara vai retardado, entendeu? Então eu fico achando interessante, ela escolheu aquele lugar para tomar conta, para botar gente para melhorar, entendeu? É um pedaço dela. Então eu fico olhando para aquilo e assim, caramba, é capaz de ter gente em cada bucoca, em cada buraco, né? É porque às vezes você gosta de um lugar tanto que você, já viu, você fica ali naquele lugar, vai no Rio, por exemplo, às vezes não Rio, às vezes é qualquer outra coisa, você às vezes é apaixonado por aquele negócio, você não quer que aquele lugar se suje, não quer que aquele lugar não polua, tal, você se responsabiliza por aquilo. Agora você pensa, se você faz isso, vê gente fazer, você imagina divindades, né? Tomaram conta daquele local, o local dela, né? Quando alguém passa algum perigo, ou sei lá o quê, ou pede a ela está tomando conta daquele lugar. Então tem de tudo. Então, esses mistérios todos vão começar a aparecer, vão ficar mais visíveis quando eles se aproximar mais da luz. Né? A luz não vai ser simplesmente isso que a gente entende às vezes. Luz é sabedoria, luz é aquele caminhão de coisa que eu botei, que é luz. Por isso você lê aquele poema de samba, Deus é luz, não sei o quê, vai botando luz, qualidade, daqui a pouco você pensa, pô, luz é isso, luz é aquilo, a luz é isso. Não, está provado sim, que lá em cima Jardim houve um caso muito interessante. O Joaquim pediu para as pessoas, as pessoas eram muito teimosas, o cara queria entrar na mata de qualquer jeito, o Joaquim, olha,
fala comigo antes de fazer uma prece. O cara foi, meteu a cara e foi resultado. Quando subiu determinado corredor da mata, ele rolou, foi desmaiado lá durante 2 dias. 2 dias depois encontraram o cara, trouxeram ele, fizeram oração, e aí alguém lá da casa do Joaquim incorporou. A entidade veio e disse, olha, ele não cumpriu o que aqui foi pedido, que fizesse a prece pedindo autorização dele entrar. Ele entrou com muita força, achando que aqui não tem dono, mas aí tem dono. Por isso eu deixei ele 2 dias lá. Deixa eu contar uma coisa que é gozada lá em Guarapiranga. Estava lá em Guarapiranga, eu conheci o grupo que foi lá. Aí uma pessoa, mas ela botou toda de branco, que ela, na vida real, a vida dela profissional, ela era enfermeira. Paramentou toda de branco e ela tinha que fazer alguma coisa relacionada com o culto. Então ela tinha que levar aquelas coisas todas, mas ela antes ela disse, não, hoje eu vou me encontrar com o Meixo Santo. Então se preparou toda e foi andando para aqueles caminhos, meio como se fosse madrugada, tipo esse negócio, para realmente encontrar a Meixo Santo. O que ela encontrou foi o seguinte, ela escorregou, caiu-se, ficou com a roupa toda suja, de lama, não sei o que, entendeu? Aí você fica olhando assim, eu acho melhor ter meio. Porque assim, você quer ir na força do grito, né? Pô, às vezes você não tem merecimento para isso, então é melhor você ir menos, cara, pô, né? Mas menos. Mas não foi o Santo que disse isso para ela, que encontrar com ele, foi a cabeça dela. Mas você já pensou, você pega um negativo, às vezes, você não está com essa bola toda. Eu fico assim, você pensa que eu sou de Pô, eu fico quando eu venho pensar com o ministro, com outro dedicante. Pergunta devagarinho. Então, eu fico assim quando eu venho dar o curso aqui, eu fico preocupado. Entendeu? Eu peço muita proteção. Vou na minha casa, peço proteção, fico pedindo proteção. Quando vem aqui também na oração, por que razão? A gente, como eu já falei, nós estamos aqui com não sei quantas pessoas, quantos espíritos ainda tem aqui, está com uma responsabilidade danada. Né? E às vezes aquele negócio, assim como o Meixo Sama ficou, também fico. O que eu posso dizer, o que eu não posso dizer? O que eu devo dizer, o que eu não devo dizer? Entendeu? Às vezes ficar assim com medo o tempo todo também é ruim. Medo é a primeira instância que todo político começa a trabalhar para quê? Quer amedrontar a pessoa. Se o outro ganhar, dependendo se vai. Agora, o medo, todo mundo está com medo, cara. O medo de ser a primeira coisa que o cara já nasce com esse tipo de sentimento. Então, é a primeira coisa que tem joga. Então, eu também não posso nem ficar assim na base de que, falar qualquer coisa, sou homem. Não posso ficar assim. Mas também não posso ficar não procurando alertar as pessoas. Tocar as pessoas, né? Começar, se lembra aí, malandro. Porque alguém tem que falar isso, entendeu? Porque se não falar, dá a impressão assim, por que ter medo? Me pediram, você viu na internet, você viu, me pediram lá, faz essa mulher, pediu que queria ver a palestra sobre a liderança messiânica. Né? Mano, já mandei. Mas ninguém falou sobre as mortes da liderança. Por que está morrendo tanta gente, né, da liderança? Alguém tem que falar alguma coisa, cara. Outra coisa, quem é que vai falar sobre o negócio judeu? Ninguém quer falar do negócio judeu. Mas tem que falar do negócio judeu, porque vai ser lá em Jerusalém. Por que está acontecendo isso tudo? Alguém tem que ser professor, mas já falou. Quem é que vai sair na frente? Porque hoje em dia, se não é politicamente correto, não tem orgulho. Então, para que esse troço? Outra coisa agora também. Sabe, qualquer coisa é processo. Você falou alguma coisa, não. Aí já tem aquele cara que é o vítima. Vitimização. Já está procurando que. Estou me chamando de feio. Vem com ele. Nariz grande não. Nariz grande não. O cara já está procurando um processo. Olha, tem um cara lá. Vou falar assim, não posso falar. O cara chegou para mim no plateiro lá. Esse cara quer viver de processo. O processo é todo mundo para ganhar um. Entendeu? É a vida dele para ganhar processo. Pô, cara, que vida é essa? O que o cara jogava
comédia desse, que o cara jogava água no chão, escorregava na lanchonete, processava a lanchonete, ganhava dinheiro. Aí cada braço que ele quebrar, cada coisa de desgraça que acontecer com ele, ele ganhava dinheiro de alguém. Eu vi um vídeo foi uma reportagem na televisão no canal, troco tanto de canal assim, mostrando que em Moscou está uma doideira. O pessoal bota a câmera no carro, assim, você vem dirigindo o carro, já viu isso? O cara sai correndo de dentro de outro carro, pula na tua frente, você atropelou, você me atropelou. Viu um golpe que eles dão? Você vai fazer uma curva no sinal. Aí você faz a curva, o cara está parado no sinal, ele dá uma ré. Aí pá, bate na tua frente. Aí então os caras estão andando tudo com câmera. Na frente do carro, dentro de carro, com câmera para mostrar. Porque aí você vê o cara, você está andando na frente, percebe que o cara vem de ré, mas você olha, ele tem uma ré. Dá uma paranoia na Rússia. Assim, o pessoal forjando lesão para ganhar para você vender disso. Todo mundo quer um molezinho. Uma doideira, viu? Mas a mulher, essa senhora saía de um esse cara, que dava baixadinha, quando viu o carro, lá nos barrados saiu e caiu. Jogou na frente. Aí o policial falou, não toca nela. É só armação. O Conelli fala uns trechos lá, que um filósofo mesmo direito aí, que diz assim: quando você se defronta com um processo, com uma situação que você sai prejudicado, você primeiro tem que se culpar. Não, como foi que eu me coloquei na situação? Esgotar esse raciocínio, antes de sair culpando o outro. Ele até fala isso, ele acha mais saudável. Não, peraí, como é que eu estou endividado? Né? Como é que eu fui imprudente, fiz muita conta, achei que meu emprego era eterno, eu achava que então depois você se culpar, buscar em você, aí você vai olhar no outro. Mas não, hoje em dia isso é uma cultura, você começa analisando o outro. Doente. O cara faz tudo errado, fica doente, aquela sobrecarrega e ainda fica aquela discussão, o cara fala, eu tenho direito a fumar, eu quero fumar, não é de porque o Estado está errado, é quando fica doente, que é uma assistência do Estado, do Estado, né, que é processar a companhia de cigarro, que é processar o Estado, né, porque não trata de tratamento. Por isso que precisa sair. Tem gente discutindo essa liberdade, mas eu quero essa preocupação. Você se olhar aí. Isso. A culpa está em nós. Segundo eu. Segundo eu. Tem que olhar para dentro. Você se olhar. Esse é um problema que. Agora, eu não sei se quer fazer uma pergunta, porque eu quero depois falar só sobre o negócio do Facebook para a gente fechar. Pode falar. Pode falar. Fechar o negócio aí? Fecha ali. Fecha aí?